Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar, o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel e é Ele quem cuida de nós. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Somente o Senhor pode mudar, transformar, renovar, restaurar, ressuscitar. O Senhor pode fazer aquilo que para nós é impossível. Se o homem diz que não tem mais jeito, que não tem mais o que se fazer, creia que para Deus todas as coisas são possíveis, porque o Senhor é fiel, é rei, é santo e é poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Gênesis 1, a criação de tudo. Quando Deus cria o mundo, vem dizendo algo tremendo, que Deus foi fazendo as coisas e viu Deus que era bom. Deus viu a obra de sua mão, Deus viu o seu trabalho e ele viu que era bom. Só que chegou um dia em que o homem se desviou dos seus caminhos, em que o homem saiu do seu propósito. E todo o pensamento do seu coração se tornou maldade. E agora Deus vê de uma outra forma, ao ponto dele se arrepender de ter criado todas as coisas por conta do pecado do homem. Mas que nós possamos refletir na palavra do Senhor e entender que Deus nos ama, que Ele é misericordioso, galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E que nós possamos ser como Noé, sermos achados por Deus em graça. Ele possa olhar para a nossa vida e contemplar o nosso caminhar, mesmo débil, mesmo falho, mesmo pequeno, e ver em nós retidão, singeleza de coração, força de vontade, querer e esforço para buscar a sua face e, mesmo em meio a tantas adversidades, continuarmos firmes na sua presença. Porque o Senhor nos ama e Ele nos formou e Ele nos conhece. Ele é Senhor e Ele é Deus. A palavra está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 a seguir, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Muitas das vezes, nós temos ficado no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração débil, no meio de uma geração maldosa, maliciosa, no meio de um povo de coração duro, de mente perversa, de comportamentos e atitudes que desagradam o Senhor. Mas a nossa escolha não tem que ser pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas tem que ser por fé. Nós temos que aprender a amar ao Senhor sobre todas as coisas e escolher fazer parte da sua história, da sua vida e nos posicionar em Cristo. Noé, na sua época, ele não vivia num lugar bom. Ele vivia num lugar que foi condenado por Deus. Foi condenado pela maldade, pela perversidade, condenado pelo caminhar, pela decisão do homem de se destruir, de se prostituir, de se mergulhar nas obras infrutíferas da carne.
Mas Noé, ele não se envolveu com o que o mundo fazia. Ele não se envolveu com o que os seus familiares faziam. Ele andava com Deus. A diferença em Noé era que o seu caráter era moldado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque quando se anda com o Senhor, se tem a presença, se fica debaixo da sua destra. Noé, ele tinha tudo para ser igual aos seus, mas ele escolheu não ser. Ele escolheu não fazer. Ele escolheu não falar. Ele escolheu não tomar as mesmas atitudes como os seus vizinhos, os seus companheiros, os seus amigos, os seus parentes. Ele resolveu fazer a vontade do Senhor e a servir o Senhor num propósito ao ponto que a palavra diz que ele andava com Deus. Quando alguém está andando conosco, ele está ao nosso lado. Quando nós nos dispomos a caminhar uma jornada, somos solteiros e casamos, nós nos dispomos a caminhar com o nosso parceiro, com o nosso esposo, com nossas esposas. E o caminhar aí é fazer tudo de igual modo. É estarmos concordando com o estilo de vida, com as coisas mais comuns. E quem anda com Deus tem que buscar na sua palavra os desejos, os desígnios, os princípios, as verdades, a sabedoria de Deus. Porque sem Ele nada podemos. E através da sua palavra que nós compreendemos o querer, o fazer, o agir do Senhor. E sabemos que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E nós temos que estar sempre prontos e preparados para ouvir, sensíveis à sua voz, para ouvir a direção do seu Santo Espírito no que temos que fazer, no que temos que falar. Muitas das vezes nós perecemos ou nós decaímos da graça porque endurecemos a nossa cerviz por causa do nosso ódio, por causa do nosso rancor, por causa da nossa malícia, por causa da nossa maldade. Nós queremos achar culpados para tudo quanto há de ruim que nos acontece. E nos esquecemos que a escolha é nossa. Certa vez eu estava ouvindo uma jovem pregando, uma menina, e ela dizia algo na pregação que falou muito ao meu coração. Ela disse: o diabo não te obriga a pecar. Ele te mostra possibilidades, ele te dá oportunidade, mas quem escolhe é você. Quem escolhe errar é você. Quem escolhe sair da presença do Senhor é você. E muitas das vezes nós temos o significado da palavra, nós sabemos o que significa, nós sabemos o que vem a ser pecar, nós sabemos que fazer aquilo que não é da vontade do Senhor é errado, e mesmo assim nós o praticamos. E quando nos arrependemos, tentamos achar um culpado, como Adão e Eva, quando pecaram, quando decaíram da graça. Quando o Senhor vem arguir com eles o que está acontecendo, o que eles fizeram, cada um começou a passar a culpa para o próximo. Adão culpou a Deus e a mulher. A mulher disse que errou, mas foi enganada pela serpente. E muitas das vezes nós estamos continuando nesse processo de Adão e Eva, de passar a culpa para o nosso próximo, de passar a culpa para o inimigo, de passar a culpa para as pessoas, de passar a culpa para as lideranças, mas a culpa dos nossos pecados são nossas, porque quem escolhe fazer ou deixar de fazer somos nós. Quem escolhe caminhar, seguir em frente, somos nós. Quem escolhe parar, somos nós. Ah, mas eu não vou porque o meu esposo não vai. Não, você não vai porque você não quer. Porque ninguém é obrigado a ficar e ninguém é obrigado a ir. Ninguém é obrigado a querer. Ninguém é obrigado a desistir. Quando nós abrimos mão de servir ao Senhor, é um desejo da nossa alma, é um desejo do nosso coração. Nós tentamos dar desculpas para tudo aquilo que nós não queremos fazer. Nós tentamos enfeitar para poder amenizar a nossa culpa.
Mas, na realidade, nós temos que aprender a ter compromisso, a ser compromissado com o Senhor, a ter disponibilidade para buscar a sua face, para estar na sua presença. Que essa palavra, ela venha ao nosso coração. Noé, ele estava num tempo onde a terra estava contaminada com abominações, com malícia, com maldade, com sentimentos de perversidade, com homens perversos de toda sorte que você possa imaginar. E ele escolheu ser diferente. Ele escolheu ser íntegro. Ele escolheu ser honesto, num tempo onde não existia mais honestidade. Ele escolheu andar com Deus, num tempo onde o homem não buscava mais a Deus. Que essa seja a minha e a sua escolha no dia de hoje. Que indiferente da situação e da circunstância das quais nós vivemos, nas quais nós estivermos, que os nossos olhos estejam voltados ao Senhor, que a nossa vida esteja pautada nos princípios da palavra do Senhor, que o mundo, ele tem as suas bandejas, ele tem as suas ofertas, mas que a nossa escolha seja sempre estar em conformidade com a justiça, com a presença, com o poder de Deus, com a graça, com a misericórdia do Senhor, que nós possamos sempre estar conforme aquilo que Deus quer, fazendo, servindo o seu propósito, nos esforçando. Ontem eu dizia para alguém sobre isso, que o céu é tomado por esforço. O sacrifício maior, o sacrifício de sangue, foi feito por Jesus, porque se nós tentássemos fazer, não teria valor algum. Mas o esforço de permanecer na presença do Senhor, o esforço de querer ser e pertencer ao Senhor, compete mais a mim e a você. Nós temos que nos esforçar para buscar a face do Senhor, para honrar esse Deus maravilhoso, para ficar na sua presença, para buscar o seu querer. Se nós começamos a ler o livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, nós vamos ver uma frase onde Deus diz que tudo que ele criou era bom. E viu Deus que era bom. Olha para você ver aqui, por exemplo, que está no versículo 12. A terra, pois, produziu ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. No versículo 25, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, que se acham na superfície de toda a terra, de todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E tudo que Deus fazia pelo poder da sua palavra, pelas suas mãos, ele via que era bom. E quando chega no capítulo 6, Deus tem a tristeza de se arrepender do que foi feito. Por causa da corrupção, por causa do pecado que havia entrado no mundo. E muitas das vezes nós temos tido atitude que tem desagradado o coração do Senhor, que tem entristecido o Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos fazer como Jesus disse, arrepender dos nossos maus caminhos e confessá-lo como o único e suficiente Salvador. Buscar a sua face, buscar a sua presença, buscar os seus princípios e os seus primórdios e alegrar o coração de Deus com a nossa vida,
com o nosso entendimento, buscando nele o socorro, buscando nele a força, buscando nele a direção. Porque o Senhor, ele nos criou e nos formou para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele, porque ele nos ama e nos quer. Ele quer que nós sejamos aquilo para o qual ele nos fez. Homens e mulheres que pudessem ter intimidade e responsabilidade com a sua obra. Que a palavra do Senhor venha ao teu coração no dia de hoje e te desperte a buscar a sua face, a se posicionar no caminho que deve andar, no caminho que o Senhor está lhe colocando, lhe proporcionando no dia de hoje. Seja grato ao Senhor, busque a sua face. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, foque seus olhos no alvo, porque o Senhor quer mudar a tua história, Ele quer transformar a sua vida. Levante-se do pó, levante-se da cinza, dê ouvidos à voz do Senhor. Pare com tudo que você está fazendo que desagrada ao Senhor. Deixe toda mentira, todo engano. Abra mão daquilo que não convém e não provém para ti. E se posicione na presença daquele que pode todas as coisas. O Senhor te ama e Ele quer mudar a sua vida. Entregue-se, se posicione, que o Senhor vai falar contigo nesse dia e que a graça, o poder e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Que essa palavra ela possa te despertar no dia de hoje a ter uma responsabilidade de estar onde Deus quer que você esteja, de fazer aquilo que Deus quer que você faça, de andar segundo a vontade e os desígnios e os preceitos do Senhor, de deixar Ele trabalhar o teu caráter, arrancar o teu ego, mudar a tua história, te dar uma nova visão, um novo entendimento, porque o Senhor é bom e Ele é fiel e Ele tem poder para transformar a tua história. Amém? Fica na graça e na paz. Se você chegou até aqui, eu gostaria de pedir ao final desse vídeo que você compartilhe, se inscreva e principalmente deixe seu like. Se manifeste sobre as palavras que têm saído do coração de Deus através da nossa boca e nos ajude a propagar o evangelho da salvação. Que o Senhor te abençoe, seja você uma bênção no dia de hoje. Deus é bom, Deus é fiel. Fica na graça.